Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nesse dia. Deus abençoe a cada um grandemente, dê o necessário para cada um. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje Isaías a partir do capítulo 42. Amém? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, e para tirar da prisão os presos, do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome e a minha glória, pois o outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vou-los faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como o que está em parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, lhes darei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás, e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e dizem às imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada as ouves. O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, e escondidos em cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livres, por despojo, e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo e Israel por roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecamos nos caminhos, do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Porém nisso não se atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por seu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que fosse precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra.
A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei e também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que justifiquem e se ouça, e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e que creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo e o exército e a força, eles juntamente se deitaram, e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio que se apaga. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermos, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo, tu não invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir como ofertas, nem te fatigarei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por mim, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Faze-me lembrar, entremos junto em juízo contra tu, as tuas razões, para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbrio. Capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, seu servo meu, e tu, Jesus, a quem escolhi. Porque derramei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou o Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão o Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anunciei-lhes as coisas vindouras e as que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas, porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece.
O carpinteiro estende a régua e desenha-o com uma linha. Aplana-o e traça-o com o compasso. E o faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar e toma deles e se aquenta e os acende e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo e a outra metade prepara a carne para comer. Assa e farta-se dela, também se aquenta e diz: Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e roga-lhe e diz: Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabe nem entende, porque tapou os olhos para não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: Metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre eles carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação, ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganoso desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? Lembra-te dessas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai vós, as partes mais baixas da terra, vós montes. Retumbai com júbilo, também vós bosques e de todas as árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles, que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás abatida, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza: seca-te, e secarei os teus rios. Que digo de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai aos céus dessas alturas, as nuvens chovam justiça. Abrase a terra e produza a salvação, ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá ao barro ao que o formou: que fazes? Ou a sua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é que geras? E à mulher: que dás tua luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei.
Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus. Sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente em vergonha os que fabricam imagens. Porém Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão, eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens e esculturas, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor há justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Capítulo 46. Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras lá cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desta madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos livrarei. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives, e ele faz um Deus. De diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move, e se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem, se tivesse dado ouvidos. Perdão, meus irmãos, pulei uma página. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse, assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Porque faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Capítulo 47. Desce e assenta-te no pó, virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono. Ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamadas a tenra nem a delicada.
Toma a mó e moe a farinha, remove o teu véu, descalça os seus pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo. Profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Porém não usastes com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importastes com essas coisas, nem te lembrastes do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias e de grande abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém pode me ver. E a tua sabedoria, o teu conhecimento, isso te fez desviar e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que possas evitar, e virá sobre ti, de repente, desolação que não poderás esconder. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhastes desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os algoreiros dos céus, os que contemplavam os astros e prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragrana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida no poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhastes, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Amém, meus irmãos, essa é a leitura da palavra de Deus para nós hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo dia.